Esse é um Cápsula e nós vamos falar agora sobre uma notícia muito boa sobre o TikTok na Albânia. Olha que coisa, né? A Albânia proibiu o TikTok por um ano. Lembra? Uma coisa parecida com o que o pessoal quer fazer no Brasil aqui na Lei Felca, né? Lembra que a Lei Felca foi aprovada justamente por conta, não, que vamos proibir redes sociais, suspender por um tempo, porque não pode, não sei o que lá. E sabe o que aconteceu? Bolota! Todo mundo começou a usar VPN e o TikTok é usado na Albânia normalmente como se não tivesse acontecido nada. Vamos entender esse caso aqui, porque é um caso muito triste, tá? Teve um garoto de 14 anos lá que foi morto por um coleguinha de 14 anos devido a desavenças no TikTok. Isso é uma coisa absurda? Evidentemente que é absurdo. Mas como eu falei para vocês, achar que por isso você pode proibir o TikTok para todo mundo é outra ideia completamente idiota. Infelizmente, realmente, houve um problema ali, eu não tenho dúvida nenhuma que teve um problema. A culpa não é do TikTok, a culpa é dos garotos que estavam descontrolados, os pais que não controlaram os garotos. Esse papo de que, ai não, que as redes sociais controlam as pessoas. É igual o pessoal que falava no passado que a televisão controlava as pessoas, que os jogos controlavam as pessoas. Não. São as pessoas que controlam as pessoas. Essa notícia foi sugerida por Milei Turguniev, colaborador excluído e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, o que aconteceu? Esse caso na Albânia foi muito triste. A Albânia, vocês sabem, é um país ali do leste europeu, perto da Itália, ali perto da Grécia, coisa e tal. E ela proibiu o TikTok por um ano depois que houve a morte de um adolescente, né? Então aqui, ó, no sábado, dia 21 de dezembro de 2024, foi decretada a proibição do TikTok por um ano. O ano de 2025 seria proibido o TikTok na Albânia, né? E por que isso? A proibição é parte de um plano mais amplo para tornar as escolas mais seguras no país europeu. Entrará em vigor no início de 2025, segundo o primeiro-ministro, o Edi Rama, né? E a decisão aconteceu após um estudante de 14 anos ter sido esfaqueado até a morte por um colega em novembro. Então, um caso muito triste, né? Numa briga de adolescentes de 14 anos, movida por discussões no TikTok, e daí um garoto matou o outro garoto. Agora, a grande questão que eu falo é isso, né? Esse que é o grande erro desse pessoal que fala, temos que proibir o TikTok, porque o garoto matou o outro garoto por causa do TikTok. Meu amigo, a Albânia tem 25 milhões de pessoas que moram na Albânia. Tem um monte de jovens lá, milhares de jovens na Albânia. Quantos fizeram uma lambança dessa? Esse cara aqui, esse foi o único. Os outros todos assistiam o TikTok, faziam as brincadeiras, sacaneava, até arrumava confusão, arrumava treta, porque treta na internet é normal, mas nenhum pegou faca e acertou o coleguinha do lado. Só esse caso aqui. Então o problema nesse caso aqui é o garoto, não é o TikTok. Milhares de pessoas que usam o TikTok não ficam tantando a cabeça, que não batem pino na cabeça, né? Aqui, ó, foram publicados vídeos de menores apoiando o homicídio no TikTok. Aí vem o pessoal, lógico, né? Lógico que a Globo falaria esse tipo de coisa, porque a Globo acha que tem que proibir mesmo esse troço todo, né? E o problema hoje não são nossos filhos, o problema é que hoje nós somos nós, o problema hoje é a sociedade, é o TikTok, todos aqueles outros que estão fazendo nossos filhos de reféns, disse o presidente idiota da Albânia, né? É lógico, esse pessoal, olha o discurso de somos vítimas da sociedade do cara, que não, que a culpa não é do garoto, a culpa é da sociedade, do TikTok, não sei o que lá. E aí proíbe o TikTok, impede um monte de gente de usar o programa, pessoas normais, que usavam sem fazer nada, que não iam matar ninguém, que não iam esfaquear ninguém por argumento na internet, coisa e tal, porque um idiota foi lá e fez essa parada, né? O caminho correto disso é justamente a educação. E veja, eu tenho uma posição muito clara sobre isso. Eu acho que nós, como sociedade, estamos aprendendo ainda a usar a internet, tá? Eu não tenho dúvida disso, tá? A tendência é que a geração que está vindo depois da nossa vai saber usar essa internet muito melhor do que a gente, a verdade é essa. À medida que vai se evoluindo a sociedade, você acaba, né, a própria convivência molda o comportamento, cria códigos de ética na sociedade, e a internet já é uma coisa normal hoje em dia. As pessoas já sabem, por exemplo, havia o caso, né, de pessoas que ficavam apavoradas com críticas na internet ou com ameaças de morte na internet. Hoje em dia é normal, guerreiro de teclado tem tudo quanto é lado, um monte de gente faz ameaça na internet, ninguém se importa com isso. Aí, ó, o Rama culpou as mídias sociais e o TikTok em particular por alimentar a violência entre os jovens dentro e fora da escola, e não sei o que lá, diversos países europeus, incluindo a França, a Alemanha e a Bélgica, impuseram restrições ao uso de mídias sociais por crianças, e aí que eu falo para vocês,
entra o Brasil nessa história. O Brasil aprovou aquela idiotice chamada de Lei Felca, que tem o objetivo de, supostamente, né, evitar o abuso de crianças na internet, sendo que, no final das contas, é só mais um mecanismo de censura, de imposição estatal, de proibição estatal de redes sociais, que não vai afetar em nada o problema do abuso de crianças e coisa e tal nas redes sociais, porque esse problema é outro problema diferente, não depende das redes sociais, né? Se o governo fizesse a polícia, tanto que o caso que o Felca denunciou, do Ítalo lá, né, do Ítalo Santos e coisa e tal, a polícia foi lá, prendeu o cara e pronto, só dependia da polícia. Não dependia de lei, não dependia de nada, era só a polícia ir lá e prender a pessoa. É isso que falta, a polícia realmente agir, né? E aí aqui, ó, lembra que a Lei Felca, ela impõe também punições às redes sociais aqui, ó. Em tese, as redes sociais podem sofrer suspensão temporária das atividades ou proibição do exercício das atividades. E aí é mais uma coisa daquilo que eu falo para vocês, né? A idiotice desses políticos de achar que rabiscar um negocinho no papelzinho vai mudar alguma coisa na realidade, né? Eles acham que podem proibir o TikTok, ou o Google, ou o YouTube, ou o Facebook, ou qualquer rede social aqui no Brasil, se eles não gostarem de alguma coisa que apareceu nessa rede social, né? Sendo que o que aconteceu lá na Albânia? Aqui, ó, o fracasso da proibição do TikTok na Albânia. Todos os cidadãos estão usando massivamente VPN. É o que eu falei. Você usa VPN, você instala VPN no seu computador, no seu celular, e você começa a usar normal, como se você não estivesse no país. E resolvido o problema, acabou o problema. E aí eu tenho certeza que vai vir alguém falando assim, não, mas então é só o país proibir VPN também. É outra lambança, mais uma vez. Você vai estar proibindo um mecanismo que é um mecanismo de segurança que várias pessoas usam, empresas do governo. O governo brasileiro usa pra caramba VPN, tem um monte de funcionários que trabalham à distância e conectam via VPN nas suas empresas e coisa e tal. Então como é que vai proibir VPN? Não pode, né? Mas mesmo que faça uma lambança desse tamanho, é só usar Tor. Passa a usar o Tor e pronto, resolvido o problema. O Tor não tem nem como eles fazerem nenhuma proteção desse tipo, porque você tem já essa briga há muito tempo do Tor. O Tor é muito potente para contornar esse tipo de bloqueio, né? Então, o que aconteceu na Albânia foi isso, um sinal daquilo que eu falo para vocês, da beleza da tecnologia. O governo acha que rabiscar alguma coisa no papel sem nenhuma lógica, sem nenhum sentido. Veja, se você rabisca coisas no papel que fazem sentido, por exemplo, artigo 121 do Código Penal, não matar, né? Matar alguém é penalizado com não sei quantos anos de cadeia. Isso faz sentido. Agressão, iniciação de agressão é errado. Ninguém tem motivo para matar uma pessoa pacífica, né? A menos que a pessoa tenha atacado você primeiro, aí você pode responder, mas se a pessoa está pacífica, se ela não está fazendo nada com você, você não tem motivo para matar ela. Então, isso faz sentido, mas não porque você rabiscou num papel, porque a coisa faz sentido mesmo. Isso é, de fato, uma regra jusnatural de convivência humana, né? Aí esse pessoal juspositivista começa a ter essas minhocas na cabeça. Ah, então o papelzinho é um Death Note. Se eu escrever qualquer coisa que passa a valer. E não vale, cara. Não é assim que funciona a coisa. Não adianta você rabiscar um monte de merda no papel, que vai ser só linha rabiscada no papel que não leva a nada. A Lei Felca é um exemplo disso, uma besteira completa que só gera censura e absolutamente mais nada. Protege um total de 0 crianças a Lei Felca aqui no Brasil. É um absurdo ter sido aprovada na base da marreta pelo Hugo Mota. O Hugo Mota tem meu desprezo eterno por ter aprovado esse tipo de lambança na base da marreta lá no Congresso, né? E eu fico muito feliz com isso, porque pronto, se um dia acontecer de realmente proibirem coisas aqui no Brasil, vai ser fácil contornar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.